Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez para juntos retomarmos a leitura da primeira carta de Pedro. E eu te convido nesse instante a abrir sua Bíblia, orar, convidar sua família, ou se você estiver sozinho, aquietar o coração e deixe Deus falar no teu coração nessa noite. E também prepare-se para que no final nós oremos juntos. Vamos colocar nossas causas diante de Deus, nossas dores, nossas alegrias, nossas angústias, nossos medos. Vamos no final abrir o coração e clamar pelo milagre, pela presença de Deus, tá bom? No capítulo 3, Pedro inicia assim, na continuidade. Ele tinha falado da relação entre o escravo e o seu patrão, e agora ele vai falar de algo não tão diferente, mas que era a mesma situação. Eu vou proceder à leitura e depois a gente trabalha. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ao evangelho, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora no passado as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Verso 6: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós mesmas vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amados, é muito simples. Na continuidade, você vai perceber que a relação do escravo para o patrão era idêntica à relação de uma mulher para com um homem, para com o seu marido. Então, aqui Pedro e com os demais apóstolos estão diante de uma situação inaudita para a época, porque o evangelho trazia igualdade, dignidade para todo mundo, liberdade, mas a cultura não era assim. E as mulheres vinham e se convertiam, mas os maridos não. E Pedro vai ensinar como proceder, como agir dessa forma. Então, a primeira coisa que Pedro vai dizer é o que não fazer. Ele não diz para as mulheres largarem seus maridos, afastarem de seus maridos quando elas se convertem e o marido não. Assim como Paulo, está lá em 1 Coríntios capítulo 7, lá por volta do verso 13, 14, 15, 16, Paulo vai falar justamente isso. Não, você só vai separar de seu marido se ele não te quiser. Você fica livre. Ele vai também pedir para as mulheres, ele não vai pedir para as mulheres se rebelarem, ficarem resmungando, eu agora ser livre, discutindo em casa, não. Olha, a situação é difícil, não é fácil, até nos dias de hoje. Mulher que se converte, que quer ler, que quer caminhar com Jesus, e o esposo não, ela tem que ter muita sabedoria em casa. Então Pedro vai dizer assim: mulheres, a situação de vocês é essa, então sede igualmente, ou seja, como os escravos são aos seus senhores, sejam também vocês igualmente submissas ao vosso próprio marido. E a palavra submissão aqui, do grego hipotageter, significa colocar espontaneamente, algo resolvido e decidido. Colocar-se espontaneamente sobre a autoridade, no caso do marido. Então não era algo que era ela forçada, ela queria ganhar o marido, ela se colocava, ela procedia de tal forma que ela mantinha a paz dentro de casa, né? Submeta ao vosso marido. E aí Paulo diz assim, e Pedro diz: esse comportamento de vocês vai levar seu marido a Cristo. Não é que a mulher aqui vai ganhar para que ele seja salvo porque você comportou direito. Não é o meu comportamento nem da mulher que ganha alguém para Jesus. Salvação é um dom de Deus. Mas o termo que Pedro usa, Pedro está usando aqui, dizendo que ele seja ganho sem palavra alguma, é assim: essa mulher esforçar, cooperar intensamente
para levar alguém a Cristo. Então ela ia com o estilo de vida dela, o modelo dela, o proceder dentro de casa, a submissão iria cooperar intensamente para levar o marido a Cristo, porque ele ia observar que essa mulher mudou, ela seria uma mulher diferente dentro de casa. E olha, amados, essa é uma tarefa muito difícil para a época, porque na cultura judia, judaica, você vai observar que a mulher é uma coisa, como era a ferramenta, a cabra, o boi, a ovelha, ela não tinha valor, ela também não tinha direito, ela não podia separar do marido, embora o marido pudesse divorciar dela a qualquer hora. Se você olhar na cultura grega, a mulher tinha que permanecer dentro de casa e ser obediente ao marido. E na cultura grega, uma mulher, uma característica de uma boa mulher virtuosa dentro de casa, era aquela mulher que tinha 3 coisas para fazer: ver, ouvir e conversar o menos possível. O marido podia divorciar dela a qualquer hora, mas ela não. Na cultura romana, então, gente, a mulher não tinha direito nenhum. Ela era sempre considerada como uma criança, uma menina. Ou estava debaixo do poder do pai, da autoridade do pai enquanto menor, né? O pátrio, o poder, o pai tinha autoridade até para mandar matar. Ou quando casava estava debaixo da autoridade do marido, e o marido tinha a mesma autoridade sobre ela. Então a mulher não tinha valor nesse tempo, nem na cultura romana, nunca tinha. Você vai perceber na história alguns relatos, como o Catão, o censor, ele dizia que se sua esposa for pega cometendo alguma infidelidade com você, o marido poderia matá-la impunemente, sem risco de ir a julgamento. Pra você ter uma ideia, Ignatius, ele matou a mulher dele a golpe simplesmente porque ele, o marido, a viu bebendo. Suplício, por exemplo, Suplício Carlos, ele expulsou a mulher de casa porque ela saiu sem véu para a rua. Olha que loucura. Antístios, por exemplo, Antístios Vetus, ele divorciou porque ele viu a mulher conversando publicamente com uma mulher liberta. E Públio, para você ter uma ideia, ele divorciou porque a mulher participou uma vez dos jogos públicos da cidade, uma espécie de uma Olimpíada. Então a mulher era muito difícil. Então Pedro está dizendo assim: mulheres, vocês são escravos, os maridos são seus donos, sejam submissas, se vocês querem levá-los a Jesus. E aí ele vai dizer também, e no proceder de vocês, ele vai usar uma postura bem interessante, amados, para a época, que era, como as mulheres não tinham muito o que fazer, essas matronas, essas poderosas, elas passavam o tempo investindo em si, em suas belezas, em seus trajes. Então Pedro está dizendo o seguinte, que não seja o traje de vocês o que é exterior, o frisado de cabelo, os adereços, os colares, os brincos, os braceletes, as diademas, que não seja isso, mas seja o espírito ser, o interior de vocês, revestido, adornado de toda graça de Deus. É isso que levanta e que faz uma mulher ser virtuosa. Ou seja, Pedro não está proibindo as mulheres de usarem, mas está dizendo que tem que usar, mas o que caracteriza uma mulher virtuosa diante de Deus é o ser, é o interior, é o traje dela. Aí ela cita o exemplo de Sara, uma mulher do Velho Testamento, de quem nós somos, as mulheres de hoje são discípulas, né? São filhas, e Sara também era assim, vestia modestamente e chamava Abraão, o marido dela, de Senhor, para você ter uma ideia, e de fato ele era o dono dela. Então cuidado com isso. No verso 7, aí Pedro traz algo novo para a época. Para mim esse é um versículo revolucionário para a época, porque Pedro diz assim: mulheres, vocês são submissas, mas aí, maridos, vocês são convertidos, vocês estão dentro do ambiente de igreja, então por favor, maridos, o evangelho traz um outro padrão de vida, o evangelho traz dignidade, o evangelho nivela todo mundo, põe todo mundo debaixo da mesma graça. Ele vai dizer assim: maridos, verso 7, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, homens, não fique alheio não, participe da vida comum do lar.
Dividam tarefas, fique atento, observe sua esposa. Sejam maridos compreensíveis, sensatos, sensíveis aos sentimentos de sua esposa. Sejam dóceis, sejam cavalheiros. Participe. Para a época era algo fantástico essa nova ideia de Pedro, junto com o evangelho, com Jesus trazendo para o coração dos homens. Ele vai dizer assim para os homens: olha, vocês não são melhores do que elas. Diante de Deus, tanto ela, a esposa, quanto você, marido, são herdeiros da mesma graça, têm a mesma salvação, somos iguais diante de Deus. Então dignifique sua mulher, trate com honra. Paulo vai dizer mais ainda: ame a sua esposa como a si mesmo. O homem que se ama a esposa. Então, e Pedro vai dizer mais ainda: olha, se vocês começarem a destratar suas mulheres como o mundo aí fora, as culturas fazem, suas orações serão interrompidas diante de Deus, porque Deus não suporta ver alguém sendo oprimido injustamente, e as mulheres o eram. E aí no verso 8, depois que ele diz dessa questão da oração, então não adianta eu ficar clamando, orando como marido e ao mesmo tempo destratando, sendo insensível como uma mulher, tratando-a como uma coisa, como se ela não fosse nada, como uma escrava minha. Não, estamos debaixo da mesma autoridade de Deus e caminhamos juntos numa missão na terra, que é construir um lar, de viver casados até que a morte nos separe. Aí no verso 8 ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, mesma unidade, juntos, procedendo à unidade em Cristo Jesus, que está estampada em todo o Novo Testamento, na comunidade, compadecidos, cheios de compaixão, sensíveis, sejam fraternalmente amigos. Está vendo? É o amor fraternal aqui, onde a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, ser misericordioso um com o outro, humildes. E a humildade aqui é simplesmente porque eu sou criatura. Então, se eu lembro que eu sou uma criação, eu me humilho diante do Criador, e na relação com o outro eu não queira sobressair sobre o outro, ser superior ao outro. Eu me coloco como igual, no máximo. Às vezes, como Paulo diz, considerar o outro superior a si mesmo, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo as pessoas, cuidando de todos, saindo da sua boca palavras que abençoam, pois para isto mesmo eu e você fomos chamados, amados, a fim de recebermos bênção por herança. Pois quem quer amar a vida, verso 10, e ver dias felizes na terra, então refreie sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, dubiamente, com duas características, com duas personalidades. Não, aparte-se do mal, verso 11, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, esforce para que haja paz nas nossas relações, evite quebrar relacionamentos em casa, em qualquer ambiente de trabalho, de igreja, porque os olhos do Senhor, verso 12, repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal, porque não procedem, caminham para a morte. Então, gente, o rosto do Senhor, os olhos do Senhor, o ouvido do Senhor, tudo isso aqui é teologia, porque Deus é Espírito, Deus está atento à sua oração. Você que caminha na verdade, que anda na verdade. Vamos orar juntos nesse instante. Nós lemos essa porção linda. Vamos orar pelas nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos. E você, seja homem, seja mulher, seja casado ou não, solteiro ou não, vamos viver em amor, dignificando o outro, cuidando do outro, sendo humilde diante dos outros, buscando ser compassivo, longânimo, amoroso uns com os outros, porque nós somos chamados para fugir do mal, guardar a nossa língua de falar dolosamente, de falar mal do outro, e vamos buscar o Senhor. Coloque seu coração. Se tiver alguém doente em casa, alguém machucado, alguém ferido, você que está aí à procura de trabalho, de emprego, você que está passando por momentos de angústia, de crises, vamos orar. Coloque seu coração diante do Pai, feche seus olhos nesse instante, façamos isso em nome de Jesus. Pai, o Senhor está aqui conosco, obrigado por essa palavra que lemos, obrigado pelo dom da vida, pela graça de te servir, de te adorar, de te exaltar, obrigado pelo privilégio, Pai, de ler
de aprender, de ver a história e, Deus, de saber como que o Evangelho vem tratando, libertando, transformando, restaurando homens e mulheres, escravos, mulheres que eram escravizadas. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos em Cristo, e liberdade que temos não para pecar, mas para fazermos o que é bom, o que é reto, agradável aos teus olhos. Agora, Pai, incline os teus ouvidos, escuta o clamor do teu povo, visita essa casa, visita este coração, essa almazinha que está angustiada, machucada, visita este lar que ainda está incompleto, onde filhos ainda estão em caminhos de morte, viajando pela loucura do mundo. Meu Deus, traz nossos filhos de volta, traz nossas famílias unidas, quedadas aos pés de Jesus, guarda-nos nesse instante, e por amor do teu nome, fartos celeiros daquele que está com a despensa vazia, aquele que está em busca de trabalho, de emprego, para ter o que comer e ajudar o necessitado. Abra a porta, faz um milagre, sustenta essa vida na tua presença. Não permita que os nossos pés andem em caminhos tortuosos, não permita que as nossas línguas falem mal uns dos outros, falem dolosamente, não permita que nossas mãos, Pai, machuquem. Permita sim, Pai, que nós cresçamos no amor uns com os outros, bendizendo as pessoas, orando, Pai, colocando nossa terra diante de Ti, sendo amáveis, dóceis na terra. Cubra-nos com Teu sangue, e agora, em nome de Jesus, envia o Teu anjo, Pai, e toca essa pessoa com Teu azeite, ungindo da cabeça aos pés, limpando o corpo, tirando toda doença dos ossos da carne, limpando, tocando as entranhas, todos os órgãos, e curando de toda enfermidade. Visita aqueles que estão com ânsia, com falta de ar, Deus, aqueles que estão entubados, aqueles que estão machucados, põe a tua mão e repreenda toda enfermidade, repreenda toda seta maligna, repreenda toda peste que queira entrar dentro das nossas casas. Guarda-nos e dê-nos sabedoria para viver, e ajuda-nos a andarmos no caminho da paz. Agora, Senhor, por amor do teu nome, dê-nos a tua bênção na noite de paz. É assim que nós oramos, cheios de gratidão, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.